galera, todo mundo tranquilo e na boa? Na videoaula de hoje vou falar sobre o tema alterações cromossômicas. E algumas dessas alterações ocorrem por um problema causado na não disjunção dos cromossomos durante a meiose ou durante a mitose. Vem comigo para eu mostrar detalhadamente como ocorre a não disjunção e apresentar para vocês algumas das síndromes que ocorrem por conta deste problema. Então, simbora! As mutações numéricas normalmente ocorrem por conta de um erro lá na anáfase, na meiose ou na mitose. Uma daquelas falhas que ocorre lá na divisão celular, essa falha na anáfase pode ser, como eu disse, pode ser na mitose ou na meiose, só que na meiose ela é muito mais grave. Isso porque é na meiose que ocorre a formação dos gametas. Agora, dá uma olhada nesse cariótipo aqui, ó. Aqui a gente tem o conjunto total de cromossomos. Aqui a gente tem 23 pares, ou 46 cromossomos. Saiba que 23 você herdou do seu pai e 23 você herdou da sua mãe. Do cromossomo de par número 1 até o cromossomo de par 22, nós temos os cromossomos autossomos, aqueles cromossomos que vão dar as suas características. E no par 23, nós temos os cromossomos alossomos, ou cromossomos sexuais, aqueles que vão trabalhar nas características sexuais. Caso o indivíduo seja XX, biologicamente esse indivíduo vai ser uma mulher. Caso seja XY, aí biologicamente vai ser um homem. Importante que você entenda é que todas as células do nosso corpo possuem esses cromossomos. Por isso que hoje é possível fazer teste de DNA com cabelo, com células da boca, com qualquer tipo de celular, porque todas as células possuem o DNA, possuem os cromossomos. Agora dá uma olhada no cromossomo 21 aqui, ó. Aqui não temos um par de cromossomos, mas um trio de cromossomos. E a adição de um cromossomo já é suficiente para causar as aneuploidias, ou seja, as alterações numéricas. Algumas pessoas podem ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Agora dá uma olhada nessa animação aqui. Então, terráqueos, aqui a gente tem a animaçãozinha, a gente tem aqui a meiose 1. A gente tem o cromossomo 21 e temos os cromossomos. Eles se duplicaram. Ó, estão entrando na metáfase, estão, ó, ficando no meio da célula. Aí o fuso mitótico veio e puxou, ó, os cromossomos homólogos para baixo e os cromossomos homólogos para cima. A célula se separou e agora nós temos duas células. A gente entrou de novo na anáfase e o que ocorreu, ó, é que uma das fibras do fuso zoada não conseguiu pegar uma cromátide irmã. Então, eu tenho uma célula aqui, ó, na direita superior com 3 cromossomos e uma célula com 1 cromossomo. Isso ocorre por conta da não disjunção, da não separação. Caso essa célula seja fecundada, ela tem um cromossomo a mais. Então, senhores, normalmente as aneuploidias ocorrem por erros lá na metáfase, assim como a gente viu no vídeo. E a idade da mulher também está relacionada com as aneuploidias. Quanto mais avançada a idade dela, maior as chances dela apresentar gametas com problemas, principalmente se ela já passou dos 35. Isso geralmente ocorre porque as mulheres nascem já com os ovócitos pré-fabricados e conforme ela vai envelhecendo, os gametas envelhecem também. E na hora de completar a meiose, pode ocorrer um erro. As mutações numéricas podem ocorrer devido ao aumento ou à diminuição do número de cromossomos. Pensando em aumento, temos aqui a trissomia, que é quando o indivíduo 2N significa que tem um número total de cromossomos, e eu tenho aqui mais um ganho de um cromossomo. Então ele vai ser 2N mais 1. A gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem uma trissomia. Dá uma olhada aqui no 21. Ó. Ao invés de 2, eu tenho 3. Eu tenho 2 mais 1. Com relação à diminuição, é bem parecido. Aqui no caso da monossomia, o cara é 2N menos 1. Significa que ele tem um número total de cromossomos menos um cromossomo.
Agora as principais síndromes numéricas. Primeiramente, a gente tem a mais estudada, a mais famosa delas, que é a síndrome de Down, que ocorre por conta da trissomia do cromossomo 21. Nesse caso, a pessoa tem um cromossomo extra no par de número 21. Ela geralmente ocorre por um problema lá na meiose nos ovócitos. E a síndrome de Down afeta uma criança em 800 nascimentos. As principais características apresentadas são atraso no desenvolvimento mental, fraqueza muscular, fendas palpebrais oblíquas e também elas podem apresentar alguns problemas cardíacos. Agora, o formato da pálpebra dos portadores é muito parecido com o semblante, com o rosto de quem nasce lá na Mongólia e por conta disso chamava a síndrome de Down de mongolismo. Hoje esse termo não é mais usado, ele é impróprio, tá? Não usa, não tem nada a ver. Agora uma informação a mais. Se os portadores de síndrome de Down forem estimulados desde pequeno, digo fisicamente, mentalmente, com carinho, com afeto, com amor, eles conseguem ter uma vida relativamente normal. Agora, a próxima anomalia que eu quero te mostrar é a síndrome de Patau, que ela ocorre por conta de uma trissomia lá no cromossomo 13. Em comparação com a síndrome de Down, ela é bem mais rara. Ocorre em uma criança a cada 25 mil nascimentos. Normalmente, o portador não sobrevive, ou se sobreviver, ele não vai passar dos 6 meses de idade. As principais características são má formação do sistema nervoso central, elas também podem apresentar alguns problemas cardíacos, problema no sistema digestório, problema no sistema urinário e má formação ou até ausência dos olhos e lábio leporino. E a última alteração numérica que vamos ver é a síndrome de Edwards, que é uma trissomia no cromossomo 18. No caso, o portador tem 3 cromossomos no par de número 18. E essa síndrome é bem grave. Ocorre aborto em cerca de 95% dos casos. Isso nos 3 primeiros meses de gestação. E quem sobrevive apresenta uma série de problemas, como atraso mental, problemas cardíacos, órgãos fora do corpo e problemas nos rins e no sistema reprodutor. E agora, bora falar de algumas anomalias cromossômicas numéricas, porém relacionadas ao sexo. Aqui, o cara tem um X a mais ou ele tem um X a menos. Normalmente, essas alterações são mais amenas. Isso por conta do tamanho do cromossomo Y. Ele tem poucos genes. Então, um problema nele não vai gerar grandes alterações. Outro fator é a inativação do cromossomo X. Quando o indivíduo possui 2 cromossomos X, um é inativado, formando o que a gente chama de cromatina sexual. Os genes do cromossomo X inativado, ele funciona de forma mais amena. Aí as anomalias não serão tão graves quanto as que a gente estudou anteriormente. A primeira delas é a síndrome de Klinefelter. Ela afeta uma criança a cada 2.000 nascimentos. E o indivíduo é biologicamente do sexo masculino. E ele tem o cromossomo X a mais. Então ele vai ficar XXY. E por conta disso, o portador pode apresentar algumas características femininas. Assim, os portadores normalmente serão altos e magros, eles possuem um atraso no desenvolvimento do aparelho reprodutor, logo eles vão ser inférteis. Eles também podem apresentar o que a gente chama de ginecomastia, que é um aumento das mamas e, em alguns casos, eles podem apresentar também um leve atraso mental. E a última síndrome que eu quero te mostrar é a síndrome de Turner, que nesse caso afeta 1 em cada 5.000 crianças. Aqui o portador é do sexo feminino e apresenta apenas um cromossomo X. As principais características são baixa estatura, infertilidade e alguns problemas durante a puberdade. Então, senhores, vou encerrando essa videoaula por aqui. Lembrando que se você não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo ou vem de chat. Lembrando que toda quinta-feira, às 15h30,
a gente tem o plantão de dúvida. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha maroto, que assim você me ajuda muito. Vou desejando já tudo de bom para você e tchau!